Meu amigo, minha amiga, paz seja convosco, paz a toda a nossa igreja. Quando nós lemos em Ezequiel o vale dos ossos secos, claro que nós teríamos dezenas e centenas de mensagens para proclamar. Mas eu quero falar um pouquinho do rebuliço, que foi aquele momento em que os ossos começaram a se ligar uns aos outros. E houve um tremendo rebuliço. E aqueles ossos secos, aquele exército de mortos, receberam tendões, carnes e reviveram e se transformaram num exército poderoso. Eu gostaria de lembrar com você um pouquinho da minha vida. Eu já estive no Vale dos Ossos Secos. Quando eu tinha 8 anos de idade, em Itajaí, eu fugi, eu fui embora com um circo Teatro Inhana. E este circo me levou até o Paraguai e depois eles iam para a Rússia e me deixaram sozinho no Paraguai com 8 anos de idade. Eu caminhei 7 anos pelas ruas tentando me reencontrar. Até que um dia, muito magro, somente ossos, eu tentei o suicídio. E depois do suicídio, alguém me levou para um hospital, onde eu fiquei 110 dias em coma. Quando encontraram a minha família, eu já tinha 16 anos. Eu pesava 38 quilos. E a minha família foi me buscar em Santo André, Santos, num hospital de louco. E eu vim para casa. Quando cheguei na minha casa, o ambiente era difícil, a família não mais me reconhecia. E um dia eu saí a pé pela cidade de Itajaí, fumando, e eu chego ao lado do Hospital Marieta, tinham os homens montando um circo. Fazia parte da minha vida. E eu fui lá. E disse, é um circo? Eles disseram, é. Eu disse, eu gostaria de ajudar. Posso? Pode. E eu fiquei ali, ajudando a montar aquela lona até o final da tarde. E a pessoa que conversou comigo disse, olha, à noite tem um espetáculo e você
entra gratuitamente, você não paga entrada. Quando eu fui à noite naquele circo, na verdade era a tenda da igreja do Evangelho Quadrangular, que com o pastor Epifânio e a pastora Sueli chegavam em Itajaí. E eu assisti o primeiro culto. Eu assisti o segundo culto. Alguns meses depois, no dia do apelo de aceitar Jesus, eu fui a primeira pessoa. Cheguei em casa e disse para meu pai: olha, vocês não queriam eu em casa, mas agora não se preocupe. De hoje em diante eu sou crente em Jesus. Aí meu pai disse: eu não queria maconheiro em casa e não quero crente. Eu peguei a minha mochila, saí de novo para as ruas e dormia à noite debaixo das marquises. Só que agora eu dormia onde tinha luz para ler a Bíblia. E um dia uma senhora me conheceu, Dona Albertina, e ela morava numa favela muito perigosa, chamada Matadouro. E ela disse: eu tenho só um quarto onde mora meu filho, Nivaldo, mas eu divido com você. E aquela mulher me levou para a casa dela. E um dia, contando a minha história ao pastor Epifânio, ele disse: não, nós não temos filhos e você pode ir morar com nós. E assim comecei a sair do Vale dos Ossos Secos. Um dia a pastora Odá foi pregar na nossa tenda e ela desceu e põe a mão na minha cabeça e disse: você vai rodar o mundo, você vai pregar o Evangelho, você vai ser um homem de Deus. É claro que naquele momento a gente não acreditava, não aceitava, depois da vida que eu tinha passado, mas o Espírito Santo curou a minha mente. Assim como no Vale dos Ossos Secos, Deus enviou o seu Espírito e curou a minha mente, curou a minha alma, curou as minhas feridas. Eu comecei a engordar, a voltar a ser gente. Tudo aquilo que aqueles ossos receberam, eu recebi naquela tenda de lona na cidade de Itajaí. E houve um dia que o pastor reuniu 100 pessoas e disse: eu quero indicar alguns para o ministério. E um dos primeiros fui eu. Eu estou na igreja há 55 anos, 52 no ministério. Sou líder da Quadrangular em Alagoas, onde abrimos 340 igrejas. Então, meu irmão, minha irmã, eu sou um milagre. Eu saí do Vale dos Ossos Secos. Deus mudou a história da minha vida. Colocou carne, alma, vida, espírito. E eu me tornei no pastor João Luiz. Você que está assistindo esse vídeo, você na igreja, tem muita gente comigo aqui,
o Espírito Santo quer soprar sobre você, te levantar e fazer um milagre na tua vida.